Já alguma vez se sentiu profundamente atingido? Uma palavra descuidada, um comentário mordaz na internet ou uma acusação injusta de um colega. O coração acelera e mil respostas vêm à sua mente. É uma sensação familiar, não é? Todos nós já passamos por isso. A maioria dos conselhos costuma resumir-se a duas coisas: revidar ou ignorar. Mas e se existisse um terceiro caminho? A via dos antigos filósofos estoicos, que não só o ajudaria a superar a ofensa, como também o tornaria praticamente invulnerável. E esta resposta, prometo, vai mesmo surpreendê-lo. Vamos voltar 2000 anos no tempo, a Grécia e Roma antigas. Foi lá que o estoicismo teve as suas raízes. E esta não é a filosofia de sábios barbudos de toga, desligados da realidade. Era um sistema prático para viver num mundo caótico. Imperadores como Marco Aurélio e ex-escravos como Epicteto aplicavam-na no seu dia a dia para manter a calma e a dignidade perante guerras, traições e, claro, as inevitáveis injúrias humanas. O seu segredo principal residia na compreensão de uma verdade simples, mas impactante, sobre a natureza da mágoa. Então, vamos desmistificar o principal mito. Quando ouvimos a palavra estoico, imediatamente nos vem à mente a imagem de uma pessoa de pedra. Alguém totalmente insensível, frio, a quem nada afeta. Mas isso está completamente errado. E este é o primeiro e mais crucial passo para entender a sua verdadeira força. Os estoicos não eram robôs. Eram seres humanos que experimentavam todo o espectro de emoções: raiva, medo, alegria e, claro, a dor causada por palavras ofensivas. A primeira reação instantânea, aquela pontada no coração, um lampejo de irritação, isso é natural. Os estoicos chamavam a isso de primeiro movimento da alma. É um reflexo que não controlamos, tal como afastar a mão do fogo. Mas é aqui que começa o mais interessante. Toda a prática do estoicismo reside no que acontece depois dessa primeira pontada. Um estoico não permite que essa faísca se transforme num incêndio de ódio. Não deixa que a mágoa domine a sua mente e se transforme em horas de sofrimento. O objetivo deles não era não sentir nada. Pelo contrário, era não permitir que esses primeiros sentimentos involuntários controlassem os seus pensamentos e ações. Qual é o segredo deles? Reside numa ideia simples, mas revolucionária, que está no cerne de todo o estoicismo: a distinção entre aquilo que podemos controlar e aquilo que está completamente fora do nosso alcance. Os estoicos dividiam o mundo em duas partes. Na primeira, incluía-se tudo o que não nos é dado controlar: o clima, o nosso passado, a nossa reputação aos olhos dos outros e, claro, as palavras e ações de quem nos rodeia. Alguém decidiu dizer-lhe algo desagradável? Essa é a escolha dessa pessoa, o mundo dela. Você não tem como influenciar isso. E na segunda parte, muito pequena, mas a mais crucial, estava tudo o que se encontra sob o nosso controlo absoluto: os nossos próprios pensamentos, os nossos julgamentos e as nossas reações. E aqui está a chave. Um insulto é um acontecimento da primeira categoria, externo, incontrolável. Mas a sua mágoa perante esse insulto, isso já é um acontecimento da segunda. É a sua escolha interna, a sua decisão. Aceitar ou não este presente. Compreender esta simples separação é o primeiro passo para a verdadeira liberdade da opinião alheia. Certo, vamos à prática. O que fazer especificamente no exato momento em que uma flecha de palavras venenosas é atirada contra você? A primeira ação é a mais crucial e talvez a mais desafiadora. É o que chamamos de pausa paradoxal. Não responda, não se justifique, não deixe que a sua fisionomia o denuncie. Apenas inspire. Uma inspiração profunda, lenta. E expire. Esse único segundo, esses 2 breves instantes de silêncio, eles são o seu escudo. Por que isso é tão importante? Porque quem o ataca espera uma reação.
Ele quer ver dor, raiva, confusão. Ele puxa os seus cordéis, esperando que você, como um fantoche, dance conforme a melodia dele. Essa pausa rompe o cordel. Ela desfaz o cenário que ele criou. Mas o que é ainda mais vital, ela quebra o seu próprio padrão de reação automática. O seu cérebro, nesse momento, está operando por instintos, o famoso lutar ou fugir. Essa breve pausa de um segundo permite que a sua razão, o seu raciocínio lógico, se ative e tome as rédeas das emoções. Essa é a sua primeira, e talvez a mais significativa, vitória nesta pequena batalha. Você deixa de ser uma reação e passa a ser uma ação, e assim que a sua mente ganha essa pausa salvadora, começa o verdadeiro trabalho do estoico. Em vez de remoer respostas iradas, faça a si mesmo uma pergunta fria e racional. O que acabaram de me dizer é verdade ou mentira? Há apenas duas opções aqui, e, o mais surpreendente, nenhuma delas é motivo para se ofender. Vamos analisar ambas. Digamos que haja uma ponta de verdade na ofensa. Disseram-lhe que é desatento, e de facto você se esqueceu de algo importante. Ou preguiçoso, e você realmente andava a adiar um projeto. Então, qual é o problema? Para que se ofender com a verdade? O estoico não vê isso como uma ofensa, mas sim como um feedback, talvez ríspido, mas gratuito. Apontaram a sua fraqueza. É como se um amigo lhe dissesse que tem uma mancha na camisa. Não vai ficar zangado com ele, certo? Você dirá obrigado e irá limpá-la. O mesmo acontece aqui. Diga, nem que seja mentalmente, obrigado, e use essa informação para melhorar. É um presente, não um ataque. Mas e se a ofensa for uma completa mentira? Se te chamam de burro, mas você tem certeza da sua inteligência? Ou te acusam de algo que você nunca fez? Pareceria que, aí sim, teríamos um motivo legítimo para raiva e ressentimento. Mas para um estoico, a resposta é não. E a lógica aqui é ainda mais simples e elegante. Se alguém afirma que 2 mais 2 são 5, ou que o céu é roxo com bolinhas, você não se ofenderia, certo? Você provavelmente daria de ombros e pensaria que a pessoa ou não está bem da cabeça, ou está simplesmente enganada. Você não levaria as palavras dela para o lado pessoal, porque elas não têm relação alguma com a realidade. Então, por que deveria ser diferente com os insultos? Se o que foi dito é uma mentira, então o problema é de quem fala, não seu. É a percepção distorcida dele do mundo, a ignorância dele, o erro dele. Se ofender com uma mentira é o mesmo que ficar zangado com a chuva por estar molhada. Não faz sentido. A mentira não pode te machucar, a menos que você mesmo lhe dê poder e acredite nela. O próximo passo é desviar o foco da própria ofensa para a sua origem. Nas suas célebres meditações, o imperador Marco Aurélio deu a si mesmo um conselho simples, mas genial. Todas as manhãs, ele lembrava-se: hoje terei de lidar com pessoas importunas, ingratas, arrogantes, maliciosas, invejosas e intratáveis. Ele não esperava que todos ao seu redor fossem simpáticos e bons. Ele esperava deparar-se com os vícios humanos. E o que isso lhe proporcionava? Eliminava completamente o elemento surpresa. Quando você está preparado para que alguém se comporte mal, o comportamento dessa pessoa deixa de chocá-lo e de o tirar do sério. É como sair à rua na chuva com um guarda-chuva. Você não se surpreende com as gotas. Você simplesmente está pronto para elas. Quando você compreende que a grosseria e a estupidez são parte da natureza humana, você deixa de encarar cada manifestação delas como um ataque pessoal. É simplesmente o mundo agindo como ele costuma agir. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Não apenas olhar para a pessoa, mas tentar enxergar o que se passa em seu interior. Pergunte-se: por que ele disse isso? Quais são suas verdadeiras motivações? Quase sempre, a resposta será triste. Pessoas felizes, seguras de si e realizadas raramente sentem a necessidade de rebaixar os outros. Ofensas são a arma dos fracos.
É um grito de socorro de alguém que está sofrendo. Talvez ele tenha tido um dia terrível. Talvez ele sinta inveja de você. Talvez ele esteja projetando em você suas próprias inseguranças e o ódio que sente por si mesmo. Quando você começa a entender isso, sua raiva naturalmente se transforma em compaixão, ou pelo menos em pena. Você não vê mais um inimigo formidável, mas uma pessoa infeliz e perdida, que tenta lidar com a própria dor atacando os outros. E reagir com raiva à dor de outra pessoa é como jogar lenha na fogueira. O estoico, por outro lado, vê nisso não um motivo para a inimizade, mas uma oportunidade para demonstrar a mais elevada forma de humanidade, a complacência e a compreensão. E agora, uma abordagem que pode parecer inesperada, mas é incrivelmente eficaz. Trata-se de humor e autoironia. Os antigos estoicos eram mestres nesta arte. Há uma história famosa sobre Catão, o jovem, um dos mais rigorosos estoicos romanos. Certa vez, nas termas públicas, alguém o atingiu acidentalmente e com muita força. Quando o homem percebeu quem havia atingido, correu para Catão, pedindo desculpas. O que fez Catão? Ele respondeu: não foi nada, eu nem me lembro de ter sido atingido. Ele simplesmente se recusou a reconhecer a ofensa. Noutra ocasião, quando um oponente em tribunal lhe atirou lixo, Catão simplesmente se limpou e disse: vou processá-lo, mas não por ter atirado isso em mim, e sim por o ter feito na hora errada. O humor desarma instantaneamente o agressor. Ele mostra que você tem tanta autoconfiança que as tentativas patéticas dele de o afetar lhe arrancam apenas um sorriso. Você não joga o jogo dele pelas regras dele. Você cria o seu próprio jogo, onde é o dono da situação. Essa técnica é o ápice da maestria estoica e surge diretamente do humor. É uma estratégia de concordância e exagero que quebra completamente o padrão do agressor e muitas vezes o deixa sem saber o que dizer. Imagine que alguém lhe diga no trabalho: você está lento de novo. Em vez de se justificar ou ficar com raiva, você pode responder com um leve sorriso: lento? Ah, você nem imagina. Pretendo terminar este relatório só no próximo Natal. Ou alguém escreve na internet: você não entende nada sobre este assunto. A resposta: com certeza. Na verdade, só aprendi a ler ontem. É um milagre eu ter conseguido escrever este comentário. O que acontece neste momento? Você priva o insulto da sua principal força, o poder de ataque. É como se você interceptasse a lança atirada em sua direção e começasse a fazer malabarismos com ela. O agressor espera resistência, mas recebe concordância. Isso o desconcerta tanto que ele simplesmente não tem outra escolha a não ser parar o ataque. Você mostra que a opinião dele é tão insignificante para você que está disposto até a brincar com ela. Voltemos mais uma vez a uma ideia fundamental. No fundo, o que é um insulto? É apenas um conjunto de palavras, de sons ou de símbolos num ecrã. Não possuem qualquer poder intrínseco, não podem causar-lhe dano físico, tornam-se ofensivos, venenosos, dolorosos apenas numa única situação, quando é você mesmo que lhes confere esse poder. Quando formula o julgamento, o que ele disse é mau, é injusto, é humilhante. É precisamente o seu consentimento interno com essa avaliação negativa que transforma palavras neutras em armas contra si mesmo. Os estoicos já diziam: não são as coisas que atormentam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Não é o insulto que lhe causa dor, mas sim a sua interpretação sobre ele. Assim que verdadeiramente compreender isto, irá adquirir um poder inacreditável. Perceberá que o controlo remoto das suas emoções sempre esteve e sempre estará nas suas mãos, e que mais ninguém poderá carregar nos botões sem a sua permissão. Para salvaguardar esse poder, os estoicos empregavam uma metáfora poderosa: a cidadela interior. Imagine que sua mente, o seu eu, é uma fortaleza impenetrável. Ela tem muros espessos, torres altas e portões robustos.
Tudo o que acontece no mundo exterior, palavras alheias, ações, opiniões, é como um exército que cerca sua fortaleza. Eles podem gritar, atirar pedras, disparar flechas, mas não conseguem penetrar. A única forma de o inimigo entrar na cidadela é se você mesmo lhe abrir os portões. Cada insulto é como uma pedra arremessada contra as muralhas da sua fortaleza. Pode fazer um grande barulho ao colidir, mas não causará dano algum, a menos que você decida que aquele impacto destruiu a muralha. Cultivar essa cidadela interior significa lembrar-se constantemente: minha mente é meu território. Minha tranquilidade é minha escolha, e sou eu quem decide quem entra. Seu equilíbrio mental se torna um santuário inviolável, cujo acesso pertence apenas a você. Mas quem é o verdadeiro traidor? Aquele que incessantemente tenta abrir os portões da nossa fortaleza por dentro. É o nosso ego, o nosso sentimento de autoimportância. É ele que berra mais alto. Como ele se atreve? Quem ele pensa que é para falar assim de mim? Ele tem de me respeitar. O ego exige que o mundo corresponda às nossas expectativas. Ele anseia por reconhecimento, elogios e teme qualquer crítica. É este ego inflado que nos torna tão vulneráveis. Ele é como um balão grande e cheio de ar. Quanto maior ele for, mais fácil será perfurá-lo. Já os estoicos defendiam o oposto, a humildade e uma autoavaliação sóbria. Eles compreendiam que não somos o centro do universo, que outras pessoas têm as suas opiniões, muitas vezes equivocadas, e isso é perfeitamente normal. Controlar o nosso ego significa esvaziar esse balão, torná-lo pequeno e compacto. Assim, as agulhas das ofensas alheias simplesmente resvalarão nele, sem encontrar nenhum ponto vulnerável. Paramos de defender uma imagem fictícia de nós mesmos e começamos a nos apoiar no nosso valor real e intrínseco. E se olhássemos para a situação sob uma perspectiva completamente diferente? E se cada ofensa não fosse um ataque, mas um treino, uma oportunidade para se tornar mais forte, mais sábio e mais calmo? Imagine que você vai à academia para construir músculos. Você não vai se ofender com a barra porque ela é pesada, certo? Pelo contrário, você entende que é justamente o peso dela, essa resistência, que o torna mais forte. Com as ofensas, o princípio é o mesmo. Cada grosseria, cada comentário azedo, é como um anilho extra na sua barra mental. É uma chance de praticar a paciência, de testar a resiliência da sua fortaleza interior, de aprimorar a capacidade de pausar e analisar racionalmente. Quando você muda sua percepção de uma ofensa, de problema para oportunidade, toda a situação se transforma. Você não é mais a vítima. Você é um atleta do espírito, que usa cada obstáculo como um aparelho de treino para o crescimento. E com o tempo, você notará que aqueles pesos que antes pareciam insuportáveis, você começará a levantar com facilidade. Epicteto, o filósofo que ascendeu da escravidão para se tornar um dos mais respeitados mestres do estoicismo, articulou essa ideia com clareza cristalina. Ele ensinava: se alguém te disser que uma certa pessoa falou mal de ti, não te justifiques, mas responde: ele não conhecia os meus outros defeitos, caso contrário não teria mencionado apenas esses. Esta frase encapsula tudo. Epicteto ensinava que a causa da nossa raiva não está nas palavras de outra pessoa. A causa reside no nosso próprio julgamento sobre essas palavras. Somos nós que as rotulamos como más, ofensivas, injustas. Mas e se simplesmente não aplicarmos esse rótulo? E se tratarmos as palavras como um mero conjunto de fatos, mesmo que distorcidos? A pessoa expressou a sua opinião. Ponto final. Esse é o seu direito. E o seu direito é decidir como encarar essa opinião. Pode mudar o seu julgamento, dizer a si mesmo: esta é apenas a sua perspectiva, baseada na sua experiência e no seu humor. Ela não define quem eu sou. Assim que muda o seu julgamento, a emoção a ele ligada desaparece. O ressentimento simplesmente se evapora, porque já não tem combustível.
Muitas vezes, as ofensas atingem um dos nossos pontos mais sensíveis: a reputação. Sentimos que, se alguém disser algo ruim sobre nós, todos à nossa volta acreditarão, e a nossa imagem perante a sociedade será destruída. Tememos perder o respeito, o emprego, os amigos. Mas os estoicos, também neste ponto, ofereciam uma perspectiva radical. Eles ensinavam que a reputação é algo externo. Não pertence a nós, mas sim às opiniões dos outros. E como já sabemos, as opiniões alheias estão fora do nosso controle. Tentar controlar a própria reputação é o mesmo que tentar controlar o vento. É uma fonte de ansiedade e frustrações intermináveis. O que é então importante? O que está sob o nosso controle? O nosso caráter, as nossas ações, a nossa integridade. Concentre-se em ser uma boa pessoa, e não apenas em parecer ser. Se viver de acordo com os seus princípios, nenhuma calúnia poderá manchar a sua verdadeira essência. O seu valor está dentro de si, e não nos julgamentos volúveis da multidão. Vamos trazer estes princípios milenares para o nosso século XXI. Imaginem a seguinte situação. Vocês escreveram uma publicação ou um comentário online, e imediatamente surge um troll a destilar ódio. O autor é um idiota. Que disparate! Apaga isso, não te envergonhes. Soa-vos familiar? A reação habitual seria entrar na discussão, começar a justificar-se, zangar-se, e com isso estragar o humor para o resto da noite. Mas como agiria um estoico? Ele olharia para a tela e diria a si mesmo: isto é apenas um conjunto de pichés. Foi gerado por uma pessoa anônima, sobre cuja vida eu nada sei. Muito provavelmente, essa pessoa é profundamente infeliz, já que gasta o seu tempo a descarregar a sua amargura sobre estranhos. Estas palavras não têm qualquer relação real convosco, com a vossa pessoa. É apenas ruído digital. Tentar discutir com um troll é o mesmo que gritar com um cão a ladrar. É inútil e um desperdício de energia. A abordagem estoica é encarar a situação tal como ela é. Uma projeção virtual da dor alheia, que não merece um único segundo da vossa preciosa paz de espírito. Outra situação bem comum hoje em dia, aquela reunião no trabalho. E lá está você, com seu chefe, talvez não no melhor dos humores, começando a criticá-lo publicamente e de forma bem dura. Ele diz que seu relatório está mal feito, que você não está dando conta do recado. Suas bochechas começam a queimar, e a vontade é de afundar no chão ou explodir em acusações de volta. Para tudo. Hora de ativar o modo estoico. Faça aquela pausa salvadora. E aí, começamos a cirurgia. Vamos separar os fatos das emoções. Primeiro, as emoções. Seu chefe está irritado, levanta a voz, usa umas palavras bem duras. Essa é a questão dele com o controle da raiva. É o jeito dele de se comunicar. Isso diz respeito a ele, não a você. Segundo, os fatos. Existe alguma informação objetiva no que ele está dizendo? Será que o relatório realmente tem erros? Será que você realmente perdeu o prazo? Se a resposta for sim, ótimo. Você acabou de receber uma informação valiosa para o seu trabalho. Agradeça, mesmo que só mentalmente, e corrija. Se por outro lado, a crítica foi puramente emocional e sem nenhum fato concreto, descarte-a como quem descarta uma casca. Você pegou o que era útil, o grão e o lixo, deixou para quem o trouxe. Mas o que fazer quando as palavras que nos magoam não vêm de um troll anônimo ou de um chefe tirano, mas das pessoas mais próximas a nós, o parceiro, os pais, o melhor amigo? Esses golpes doem mais fundo, porque confiamos nessas pessoas e valorizamos a opinião delas. Mas mesmo nessas situações, o princípio fundamental do estoicismo permanece inalterado. Sim, é mais difícil. Sim, há mais emoção envolvida. Mas a lógica é a mesma. As palavras deles são um reflexo do mundo deles, dos sentimentos deles, das expectativas deles, e não uma avaliação objetiva da sua pessoa. Talvez seu parceiro tenha tido um dia difícil e desabafou.
Talvez seus pais estejam preocupados com você e expressem isso de forma desajeitada, através de uma crítica. Talvez seu amigo inveje seu sucesso. Tente entender a razão por trás das palavras. Isso não significa que você precise tolerar desrespeito. Você pode e deve estabelecer seus limites com calma. Mas interiormente, você precisa entender. As palavras deles são um sinal do estado deles, e não um veredito sobre o seu valor. Não permita que nem mesmo as pessoas mais próximas se tornem os únicos juízes da sua autoestima. E assim, depois de percorrer todas estas etapas, a pausa, a análise, o humor, a compreensão dos motivos, chegamos ao objetivo final do estoico. E esse objetivo não é tornar-se um cínico insensível ou um indiferente a quem nada afeta. Não. O objetivo é muito mais elevado e nobre. Chama-se ataraxia. Esta palavra grega pode ser traduzida como imperturbabilidade, serenidade ou paz de espírito. Mas não é a paz que advém da indiferença. É uma paz que nasce da razão. É um estado de mente lúcida que vê as coisas como elas são, sem distorções emocionais. É uma profunda estabilidade interna que as tempestades externas não conseguem abalar. Quando se atinge a ataraxia, não se deixa de sentir, mas deixa-se de ser escravo dos próprios sentimentos. Pode-se alegrar sem cair em euforia. Pode-se entristecer sem afundar no desespero. E pode-se ouvir insultos sem sentir mágoa. Apenas os observa, compreende a sua natureza e permite que passem, sem perturbar a sua paz interior. Chegamos agora ao cerne da questão, a ideia que vira tudo de cabeça para baixo. Prontos? O maior segredo estoico é este: ninguém consegue ofender você. Ninguém mesmo. Uma ofensa não é o que lhe dizem, é um ato que envolve duas pessoas. Uma que oferece e outra que aceita. Imagine que alguém lhe estende um presente na forma de palavras venenosas. Você não é obrigado a aceitá-lo. Se não o aceitou, com quem ele ficou? Exato, com a pessoa que tentou entregá-lo. Uma virada e tanto, não é? Todo o poder, nesta situação, não está no ofensor, mas em você. É você quem decide se um conjunto de sons ou letras se transformará numa arma que o ferirá. Alguém pode chamá-lo de nomes, mas você só se torna ofendido no momento em que a sua voz interior diz: sim, é verdade, isso é horrível, isso é injusto. O estoicismo nos ensina a interceptar esse momento e a dizer a nós mesmos: isso é apenas a opinião dele, não tem nada a ver comigo. A verdadeira força não está numa resposta espirituosa, mas na compreensão de que, no fundo, não há nada a que responder. Essa é a verdadeira invulnerabilidade. Então, vamos recapitular. Uma ofensa não é o que lhe disseram, mas como você escolheu reagir a ela. Você sempre tem a escolha: aceitar o presente venenoso ou recusá-lo educadamente, mantendo a sua paz de espírito. Não é ignorar. É uma escolha consciente de não participar da drama alheio. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se esta ideia lhe pareceu útil, deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais conselhos práticos para a vida moderna. E agora, uma pergunta para você. Qual ofensa o afetou mais na vida e como você responderia a ela agora, munido do conhecimento estoico? Escreva a sua história nos comentários. Vamos discutir isso juntos.